A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos, irmãos, à Palavra de Deus. Aprenda com especialistas. Está no livro de Esther 2:15. E diz assim a palavra do Senhor: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regal, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Esther foi escolhida como rainha pelos seus dons, pela preparação, mas houve uma diferença fundamental. Esther, ela não pediu nada ao rei, a não ser o que aconselhou o eunuco do rei. Esther, ela foi sábia, abriu mão da sua vontade e ouviu. Ela acatou a sugestão do maior especialista para aquela situação. O eunuco, ele conhecia como ninguém o que era necessário para atingir aquele objetivo. Faz parte da boa preparação ouvir especialistas, quem conhece a situação mais do que você, quem vivenciou mais aquela experiência. Quando especialistas, ouvindo especialistas ou lendo livros didáticos, nós aprendemos em hora o que eles levaram a vida inteira para aprender. Leia e ouça especialistas. Não queira inventar a roda, não sofra para aprender. Isso faz parte de uma boa preparação. Quando estiver diante de um especialista, fale pouco, ouça mais, não perca a oportunidade de aprender. Seja sábio. Os sábios ouvem muito mais do que falam. O tolo fala muito e ouve pouco, aprende pouco, se prepara mal ou nem se prepara. Seja sábio, aprenda com especialistas. Em Lucas 2, o Senhor Jesus, quando era menino, ouvia os doutores no templo. Quando ele cresceu, os doutores sábios o ouviam. Aprenda com especialistas, e o maior especialista em todas as coisas é o Espírito Santo. Em João 14 diz que ele nos ensinará todas as coisas. Sim, irmãos, é de grande sabedoria para nós ouvirmos as pessoas. A palavra do Senhor diz, que o calar é ouro, o falar é prata, ou seja, quando nós nos calamos, tem um valor maior porque nós prestamos atenção, ouvimos o que a palavra do Senhor tem para nos dizer, ouvimos o que especialistas, pessoas que entendem melhor de um certo assunto, podem nos trazer melhorias. Então que cada vez mais, cada um de nós possamos ouvir e aprender com especialistas em cada setor das nossas vidas. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos que passamos, Pai, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Sua voz, Pai, aprendendo um pouco mais, Pai, obtendo conhecimento, Pai, do Teu Santo Espírito, Pai, da Tua palavra, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, que possamos aprender cada vez mais, estar cada vez mais atento à Tua palavra e à Tua voz, Pai. Faz-nos como na Tua palavra, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito nos ensine a obedecer cada vez mais ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, continue conosco e vamos ouvir uma mensagem que foi pregada lá na nossa igreja e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Vícios têm cura. Em João 8:36, nós lemos: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este versículo nos revela que a libertação plena e verdadeira só é possível se o nome de Jesus e a sua palavra libertar. E não há impedimentos para a libertação através de Jesus. Concluímos então que vícios têm cura, através do nome e da palavra de Jesus. Mas o que são vícios? Vício é um consumo repetitivo e compulsivo de algo prejudicial à saúde mental e à saúde do corpo. É uma doença da mente que leva à dependência de consumo ou à prática de algo prejudicial, ou seja, o viciado não controla a sua mente. Quais são as causas dos vícios? O vício de drogas, álcool, cigarro, prostituição, pornografia e outros mais são causados pela ação de um espírito que domina a mente e controla a vontade permanente ou momentaneamente da pessoa. Como é feita a cura do vício? A cura do vício se inicia com a saída desse espírito, através da oração, através de ordem, através de expulsão em nome de Jesus, que ele saia. Por exemplo, eu ordeno em nome de Jesus, espírito do vício, saia dessa mente já. Esta oração, essa determinação deve ser repetida sempre, todos os dias, a toda hora, até a libertação total. Como se conclui a cura? A libertação, a cura do vício só é plena e definitiva quando a mente de onde o espírito foi expulso for revestida, blindada e preenchida com os ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos, com a palavra de Deus. Se não houver uma blindagem da mente com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, o tal espírito ele pode voltar, trazendo as recaídas. Em Lucas 11, de 24 a 26, nos revela que quando o espírito imundo sai da mente de alguém, ele tenta voltar. E se a mente estiver vazia, ele volta com reforço. Mais 7 outros espíritos. E a situação da pessoa fica pior do que a anterior. Como agir para a cura dos vícios? Todos os dias, a todas as horas, todas as vezes que for tentado e compelido a usar drogas ou o objeto do vício, orar. Espírito do vício, em nome de Jesus, saia da minha mente agora. Repetir esta ordem até a vontade, até a fissura passar. E depois, leia passagens de cura, de libertação que estão nos 4 evangelhos. Ouça a pregação da palavra de Deus. Vá a igrejas pentecostais. Ouça as mensagens do nosso site www.deuseapalavra.com.br. A mente deve ser preenchida, deve ser revestida, deve ser blindada com a palavra de Deus. Não pare de expulsar o espírito do vício e não perca oportunidades de ler, ouvir, crer e praticar a palavra de Deus, principalmente os 4 evangelhos. Como saber quem está liberto, quem está curado do vício? A pessoa liberta passa a ter nojo, a ter asco das drogas, do cheiro do álcool, do cheiro do cigarro, e se tentar usar, passará até mal, e não terá o falso prazer. Vícios têm cura. Persevere nos ensinamentos apresentados, constate o resultado e testemunhe para a glória do Senhor. Erga suas mãos bem altas. Sentado. Erga suas mãos. No trono. E ao Cordeiro
seja o louvor ao que está sentado no trono. Levante as suas mãos a Ele e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Aleluia. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória. Sinta a glória de Deus sobre ti. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, bem forte, poderoso Deus. 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Está vendo, irmão? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus, ele tinha 2 focos. O primeiro era a obra da cruz, garantir a nossa salvação. E o segundo era desfazer as obras do diabo. Por isso que o Senhor Jesus curava, libertava, abençoava todo mundo que aparecia ou clamava a Ele. Ele abençoava, curava, libertava sem perguntar o nome, sem avaliar se a pessoa tinha fé ou não, se era judeu ou não. Bastava buscá-lo, bastava clamar que Ele curava. E em função disso, Ele curou leprosos que eram ingratos. Nós vimos lá os 10 leprosos. Curou paralíticos, pecadores. Aquele lá de João, capítulo 5, ficou 38 anos lá enfermo. Cegos que não tinham fé. Aquele lá de Betsaída, que o Senhor curou em 2 etapas. E muitos desconhecidos, Ele curava por intercessão de alguém. Então o Senhor Jesus, Ele curava, abençoava, sem perguntar se tem fé, se é da igreja, que igreja que você é. Não perguntava nada. O Senhor abençoava a todos o que buscavam. Por quê? Porque a sua meta, o seu propósito era desfazer as obras do inimigo. E Ele fazia isso curando pessoas que não tinham fé. Ô pastor, mas agora o Senhor vive pregando que sem fé a gente não consegue nada de Deus. Como é que o Senhor Jesus curava alguém sem fé? Porque Ele usava a sua fé. Ele estava em corpo e Ele usava a sua fé para curar aquele. Porque a fé, entendam, como Deus nos revelou, é uma moeda do mundo espiritual, é uma moeda do reino de Deus. Você não consegue nada de Deus sem pagar com fé, sem entregar a fé. É uma regra, e Deus não passa por sobre essa regra. Então, quando a pessoa não tem fé, ela tem que usar a fé de alguém. Muitas vezes, para que serve a intercessão? Alguém com fé vai interceder por alguém que não tem fé, por alguém que não conhece a Deus, muitas vezes, né? Então, o que acontece? O Senhor Jesus curava pessoas que não tinham fé alguma. Por quê? Porque Ele queria desfazer as obras do inimigo. E Ele usava a sua fé, Ele pagava com a sua fé. Entenda, irmão, se você quer alguma coisa de Deus, do reino de Deus, se você quer alguma bênção, você tem que mostrar um mínimo de fé. Hoje de manhã nós vimos
que os discípulos do Senhor não conseguiram expulsar o demônio do menino. E o Senhor falou, porque a fé de vocês é muito pequena. A fé de vocês é menor do que de um grão de mostarda. Se vocês tivessem fé igual a um grão de mostarda, vocês poderiam até mudar esse monte de lugar, né? Esse monte de males de lugar. Então é necessário ter fé. Então, irmão, busque fé. A fé, você não vai comprar a fé no Carrefour, na Drogazil, seja onde for. Você vai buscar fé e vai adquirir fé ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz o conhecimento de Deus, pessoal. Entendo? Você acredita em alguém que você não conhece? Quem acredita? Só um louco mesmo que vai acreditar em alguém que não conhece. Alguém está prometendo, você não conhece a pessoa. Então, as pessoas não creem em Deus porque não conhecem. Quanto mais você conhecer Deus através da palavra, porque a única fonte segura de conhecimento de Deus é a palavra de Deus, né? Então, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai amar a Deus, mais você vai confiar em Deus, crer nas suas promessas. É necessário conhecer cada vez mais a Deus. E quando você conhece mais a Deus, você sabe que nada está acontecendo por acaso na sua vida. Eu louvo a Deus pela vinda de vocês aqui, porque quando vocês vieram aqui, vocês vieram movidos por alguma fé. Alguma fé trouxe vocês aqui. Amém? E isso agrada a Deus. E eu espero que essa fé seja maior ou igual a um grão de mostarda, para que você, ordenando, tomando posse, seja abençoado. É assim que funciona, pessoal. Então, o Senhor Jesus, ele curava pessoas que não tinham fé, porque ele usava a fé dele. Usava a fé dele. Agora, muitas pessoas se apresentavam ao Senhor com enorme fé. Foi o caso da mulher Cirofenícia e vai por aí afora. Por que ele curava pessoas que não tinham fé? Porque um dos seus objetivos, da sua meta, era, como diz esse texto, desfazer as obras do diabo. Então entendam, 100% dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas aflições, são obras do diabo. Ou uma obra direta, ele está agindo lá diretamente, ou uma obra indireta do diabo. Indireta. Muitas vezes você fala, pastor, mas quem me prejudicou foi ele, quem me roubou foi ele, quem matou meu filho foi ele, quem é o assassino, o criminoso é ele. Mas quem manipulou a mente dele, quem transformou aquela pessoa num cruel criminoso, foi um bombardeio intenso do diabo. Irmãos. Pastor, mas tem gente que é má. Você acha que Deus ia criar alguém mau? As pessoas se transformam más por influência do inimigo. Um exemplo clássico disso é um endemoniado gadareno, pessoal. Ninguém dava um níquel por aquele rapaz, né? Violento, andava nu, cemitério, arrebentava as correntes, perseguia as pessoas. Era um terror naquela vamos dizer, naquela aldeia. Tá? Por quê, irmãos? Influência direta aí, no caso, de demônios. Quando o Senhor Jesus chegou lá, e o Senhor Jesus teve uma certa dificuldade para chegar lá, porque o diabo sabia, ele está chegando em Gadara, ele vai acabar com a nossa festa lá em Gadara, vamos levantar uma tempestade aqui no meio do mar. Ele repreendeu a tempestade, chegou em Gadara. E o que ele fez? Ele libertou o rapaz, né? Libertou o rapaz, e o rapaz virou uma bênção, né? Então, é impossível, não tem mais jeito para esse endemoniado, ele é mau, não, irmão. Quando ele foi liberto, se tornou uma pessoa de bem. Tanto é que ele todo arrumadinho, a gente costuma até imaginar, arrumadinho, sapato 752 da Vulcabras no pé, terninho preto, gravatinha fina, ou mesmo sem gravata, com o botãozinho apertado aqui, perfumado, né? Falou, Senhor, eu vou te seguir agora. O Senhor falou, você foi levantado por Deus para ser um evangelista aqui em Gadara. Fica aí, pregue seu testemunho, pregue do meu poder, pregue o evangelho. Então vocês vejam, irmãos, que são obras do inimigo. Quem transformou aquele rapaz
naquele violento, vamos dizer assim, e abominável pessoa. Uma legião de demônios. Então, por trás de todo mal, entendam, guarde isso. Isso é um conceito básico, né? Por trás de todo mal, existe uma ação direta ou indireta, usando pessoas, feitas por espíritos malignos. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que bater no rapaz endemoniado, não temos que brigar com ele. A nossa luta é contra os demônios que se apossaram da mente dele. O que o Senhor Jesus fez? Deu uma sova naquele rapaz quando chegou lá? Não, ele expulsou o demônio. Então, por trás de todo mal, há um espírito maligno. Esses pensamentos que vêm na sua mente, às vezes, que te traz tristeza, que te traz angústia, que te traz medo, que te traz preocupação, esses pensamentos ruins, né, de lascívia, de corrupção, tudo isso é forjado no inferno e lançado na sua mente. E alguns fracos, aquele que não tem entendimento, aqueles que não andam em espírito, age segundo aquilo que ele está pensando. E aí pecam, aí contrariam a palavra do Senhor. Entendo? A guerra é aqui, como a gente sempre diz, mas a ação, o bombardeio é de espíritos, né? E o Senhor deixa bem claro aqui: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quando desfaz as obras do diabo, vira uma bênção à pessoa. Então entendam, e o Senhor, Ele veio para resolver 100% dos nossos problemas, porque 100% dos nossos problemas é obra direta ou indireta do diabo. Como o Senhor Jesus veio para desfazer as obras, o Senhor veio para resolver 100% dos nossos problemas. Então essa era a missão do Senhor, tá? Então o Senhor, Ele veio solucionar os nossos problemas. O Senhor é a solução. Fala para o seu irmão do lado: o Senhor é a solução. Então Ele age muitas vezes com milagres para desfazer as obras do inimigo, e muitas vezes Ele age de uma maneira sublime e soberana, que é nos ensinando a arma da palavra de Deus para desfazer talvez uma das maiores obras do diabo. Qual é a maior obra do diabo? Que é filhinha dele: a mentira, o engano. A maior e mais usada arma do diabo é a mentira, é o engano. Ele é o pai da mentira, o mestre do engano. Tanto é que o mundo todo está no maligno. Porque as pessoas são más? Não, porque estão enganadas pelo inimigo. São enganadas, desinformadas. Pessoas ingênuas que pedem para deuses que não podem fazer nada, porque é enganado pelo inimigo. O inimigo incrustou na família uma doutrina, uma tradição, e a pessoa segue a tradição sem raciocinar. Espera aí, o que eu estou fazendo aqui em frente a isso? Isso não vai mudar a minha vida, né? Aí a pessoa esbarra, quebra tudo, fala: poxa. Então entendam, as obras do inimigo são muitas. Ele pode colocar enfermidades, perturbações, mas a arma que ele mais usa é o engano. E ele, olha, o engano é tão usado pelo inimigo que ele engana até os crentes dentro da igreja. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória. Sinta a glória de Deus sobre ti. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, bem forte, poderoso Deus. Mais forte a Ele. A minha alma anseia, anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.